E chegou o dia, pessoal! Hoje a gente vai aprender como treinar os nossos próprios LoRa. E a gente vai fazer o nosso LoRa da Tata Werneck. Melhor do que isso, a gente vai aprender a gerar o nosso dataset, gerar as imagens de regularização, instalar o Corria, que é a ferramenta que a gente vai usar para fazer o treinamento. A gente vai fazer o treinamento não só de um LoRa, mas de 9 LoRas diferentes, com parâmetros diferentes para a gente descobrir qual é a melhor configuração para gerar um LoRa. Tudo isso num único vídeo, consegui compilar isso aí em menos de 20 minutos. Vamos aprender tudo isso hoje, vamos comigo! Para fazer nosso treinamento, a primeira coisa que a gente precisa é montar um dataset com as imagens da pessoa que a gente quer treinar. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer um LoRa treinado para fazer imagens da Tata Werneck. Então eu já vim aqui no Bing Images e pesquisei por Tata Werneck. Outro cuidado que eu tive é de selecionar só as imagens em formato extra grande. Isso porque a gente quer as imagens com a melhor resolução possível. A gente quer imagens parecidas com essa aqui, ó, uma imagem grande com 2240 pixels, e aí a gente vai fazer um recorte só do rosto da Tata Werneck e aí vai redimensionar esse rosto para 512 pixels. A gente vai evitar imagens como essa aqui, ó, cheias de ruído. Essas imagens vão só confundir o treinamento. Imagens como essa aqui a gente também não quer, ó, um penteado meio estranho, tem uma mão aqui na frente da imagem. Além disso, a imagem está com uma resolução ruim e bastante ruído. Esse tipo de imagem a gente também não quer. Nem imagens como essa aqui, ó, tem um microfone aqui no rosto dela. Isso aí vai confundir o modelo, fazendo com que ele gere imagens de microfone sempre na frente do rosto dela. A gente não quer isso. Então vamos pegar essa imagem aqui, ó, que é uma das imagens boas, e eu vou salvar aqui no meu computador. Aí eu posso abrir essa imagem no Photoshop, ou no GIMP, ou em qualquer outra ferramenta de edição. Basta que seja uma ferramenta onde você consiga recortar e redimensionar imagens. Aqui no Photoshop eu vou pegar a ferramenta de seleção retangular, vou marcar aqui, ó, para Fixed Ratio 1 por 1. Isso vai fazer com que eu sempre selecione uma parte quadrada da imagem. Aí eu vou selecionar aqui, ó, mais ou menos no rosto dela e vou mandar dar um crop nessa imagem, vou recortar só essa parte. Em seguida, eu vou mandar redimensionar essa imagem para 512 pixels. Vai ficar uma imagem parecida com essa aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso para todas as minhas imagens do dataset. Quando eu terminar de montar o dataset, ele vai ficar parecido com esse aqui, ó. São 15 imagens, todas de formato quadrado 512 por 512 pixels, focada no rosto da Tata Werneck, sem nenhuma coisa muito estranha, né? O máximo que aparece é uma mão aqui do lado, ó, ou aqui no ombro, mas nada cobrindo o rosto. Também não tem fotos dela de costas, não tem foto dela cobrindo o rosto com a mão ou com outro objeto. São todas imagens bem normais, retratos bem normais. E isso conclui a nossa primeira tarefa, montar o dataset. Agora a gente passa para o passo 2, montar as imagens de regularização. Tata Werneck é uma pessoa, mas mais do que isso, ela é uma mulher. Então, eu preciso de imagens da mesma classe da Tata Werneck. Eu preciso de imagens de mulheres para que eu possa treinar o modelo para gerar imagens da Tata Werneck. Essas imagens de regularização precisam ser em número muito maior do que as imagens do treinamento. Para cada imagem de treinamento, eu vou precisar de 40 imagens de regularização. Como eu tenho 15 imagens da Tata Werneck para o treinamento, eu vou precisar de 600 imagens de mulheres para fazer a regularização. Uma maneira de criar tantas imagens assim é usando o Automatic 1111. Então eu já estou aqui no terminal iniciando o Automatic 1111. Uma vez iniciado, eu posso criar um prompt desse tipo, ó, fotografia de uma mulher, realista, em boa qualidade, alta resolução. Vou criar as imagens em 512 por 512 pixels, porque tem que ser o mesmo formato das imagens do treinamento, e vou criar em cima do modelo 1.5 do Stable Diffusion. Pois é, a gente não vai treinar em cima de nenhum mega modelo, vai ser em cima desse modelo aqui bem humilde do Stable Diffusion 1.5. Vou gerar aqui uma imagem só para a gente ver como fica. Agora eu preciso de 600 dessa, então eu vou aumentar o batch count aqui para o máximo, que é 100, e mandar gerar. Olha só, no meu computador vai demorar mais ou menos 4 minutos para gerar 100 imagens. Então 600 imagens vai demorar mais ou menos ali uns 24 minutos. No final, eu tenho minha pasta com as 600 imagens de regularização de mulheres e tenho minha pasta de treinamento com as 15 imagens da Tata Werneck.
todo 512 por 512 pixels. Agora sim, a gente pode instalar o Corria para a gente iniciar o treinamento. A ferramenta que a gente vai usar para fazer o treinamento do nosso LoRa se chama Corria SS, e a instalação é bem simples, vou mostrar para vocês lá no terminal. Eu estou aqui na pasta Apps, onde eu faço a instalação de todas as minhas ferramentas de inteligência artificial. Aqui eu vou dar o git clone. O git clone vai baixar o Corria aqui na minha máquina, ó, dentro da pasta Corria SS, então eu posso usar o comando cd para entrar lá na pasta. E uma vez aqui na pasta, eu tenho que rodar o comando setup.bat, e ele vai instalar tudo que eu preciso. Ele vai começar criando o Virtual Environment, então nem com isso eu preciso me preocupar, e depois ele vai me fazer algumas perguntas. Começando com o que eu quero fazer, e o que eu quero é a opção 1, instalar o Corria SS GUI. GUI é o Graphical User Interface. É aquela página que eu vou usar para fazer o treinamento. Então, opção 1, Enter. Depois ele vai perguntar qual versão do Torch que eu quero instalar. Eu quero a versão recomendada, a 2. Agora ele vai começar a baixar e instalar as bibliotecas. Essa parte tem que ter um pouco de calma, vai demorar um pouquinho. Agora todas as bibliotecas já estão instaladas e a gente está fazendo a configuração do Accelerate, que é uma ferramenta que é usada para acelerar a geração do modelo. Ele está perguntando agora se eu quero rodar na AWS ou na minha máquina. Vai ser na minha máquina. Agora está perguntando se eu tenho mais de uma CPU. Eu vou dizer que não. Aqui ele está perguntando se eu quero treinar só na CPU, vou dizer que não também. Se eu quero usar Torch Dynamo, não. Deep Speed, não. Se eu tenho mais de uma GPU, vou dizer para usar todas, mas eu só tenho uma. E aqui ele está perguntando qual a opção que eu quero para gerar os modelos. Geralmente são gerados em FP16, mas se você tem uma GPU mais nova, você pode selecionar BF16, que é o meu caso. Esse aqui é um meio um pouco melhor de fazer a geração, vai ter mais precisão. Então, BF16. Agora ele volta para aquele menu inicial e como eu já fiz a instalação, que é a opção 1, eu só tenho que dizer a opção 6, que é sair. E a instalação terminou. Agora, para iniciar, eu dou o comando gui.bat e aí ele vai iniciar o Corria. E olha só, já estou aqui no Corria, só que está marcada a opção de Dream Booth e a gente não quer essa opção, a gente quer fazer a geração de LoRa. Tudo bem, o LoRa vai usar o Dream Booth para fazer a geração, só que o LoRa é aquele arquivo bem pequenininho, né? Um arquivo de 100 e poucos megabytes que roda em cima do modelo. Não é como gerar um modelo do zero, como é o Dream Booth. Então a gente vai hoje na opção de LoRa. Ele vai gerar a partir do modelo do Stable Diffusion 1.5 e vai gerar o LoRa com a extensão Safe Tensor. Então aqui eu não preciso mexer em nada. Eu vou agora aqui para Folders, porque eu tenho que selecionar onde estão as minhas imagens para o treinamento e onde estão minhas imagens de regularização. Mas ao invés da gente fazer isso manualmente, a gente vai fazer por um modo assistido. A gente vai aqui para Tools, que é ferramentas, e vai aqui para Deprecated. E aqui dentro a gente tem como se fosse um wizard que vai auxiliar a gente nesse processo. Primeiro a gente tem que dizer o que a gente quer treinar. A gente quer treinar imagens da Tata Werneck. Mas ao invés de eu escrever Tata Werneck, o ideal é eu colocar aqui alguma palavra pouquíssimo usada, uma palavra que não existe, como é o caso dessa palavra aqui, ó, OHWR. Porque se eu deixar Tata Werneck, vai que o modelo consiga gerar imagens de uma pessoa chamada Tata Werner. Então, quando eu escrever Tata Werneck, na hora que eu estiver fazendo a geração das minhas imagens, pode ser que ele se confunda e gere imagens do Tata Werner, por exemplo. Então eu quero uma palavra aqui para fazer o trigger do meu LoRa que não seja uma palavra muito comum. O HWR é uma palavra que não existe, não é comum. Já na classe, eu quero dizer qual é a classe da Tata Werneck, e ela é uma mulher. Então eu coloco aqui mulher. Essa parte eu não posso mudar. Tenho que colocar uma classe que realmente corresponda a que eu quero treinar. No Training Images, eu vou colocar aquela pasta onde eu coloquei as 15 imagens da Tata Werneck. E olha só, aqui no Repeats está 40. E agora a gente sabe por que a gente criou 600 imagens de regularização. Para cada uma das 15 imagens da Tata Werneck, eu vou fazer o treinamento 40 vezes. 15 vezes 40, 600. Então eu tenho que ter 600 imagens de regularização. Inclusive agora eu vou selecionar a pasta onde estão as imagens de regularização. Pronto, tá aqui. Essa é a pasta onde tem minhas 600 imagens de mulheres. E agora eu coloco aqui no Destination Directory
onde que eu quero que crie a pasta para o nosso treinamento. Eu já criei uma pasta vazia aqui, ó, dentro de Training Tata Werneck. Olha só, a pasta está vazia. É nessa imagem que eu vou querer gerar o meu treinamento. Então aqui em Destination Training Directory, eu seleciono aquela pasta. Tá aqui, ó, pasta selecionada, e agora eu clico em Prepare Training Data. Se a gente voltar aqui, ó, aquela pasta que estava vazia, agora tem 4 subpastas. A pasta Image, com uma subpasta 40 OHWL Woman, com as 15 imagens da Tata Werneck. Também tem uma pasta Log que está vazia, uma pasta Model que está vazia e uma pasta Reg de Regularization. E dentro dele tem, ó, One Woman, sendo que Woman é aquela classe que eu digitei lá. E aqui, ó, tem as 600 imagens de mulheres. Então essa pasta Tata Werneck é a minha pasta de treinamento. Voltando lá no browser, eu posso agora clicar aqui, ó, Copy Info to Folders tab. E agora, se eu voltar aqui na aba de treinamento, eu vejo que a aba Folders, ó, tá toda preenchida, ou seja, me poupou bastante tempo aquela ferramentinha que cria a pasta para mim e coloca todos os diretórios tudo no lugar certo. Só tem uma coisa que eu tenho que corrigir aqui, ó. Essa barra devia ser desse tipo, ó, ela tá invertida. Então eu vou corrigir aqui nos 4 lugares. Pronto, corrigido. Agora aqui é o nome do meu modelo. Aqui sim eu posso colocar Tata Werneck, mas na verdade eu vou colocar Tata Werneck T01, de teste 01, porque eu quero fazer 3 testes de geração. Já explico por quê. Antes de começar meu treino, que é aqui no botão laranja, eu vou aqui para os parâmetros. E aqui eu vou ter que mudar algumas coisas. Nas épocas, eu vou colocar quantas épocas de treinamento eu quero. Eu vou fazer um teste com 6. E aqui eu estou dizendo que a cada 2 épocas, eu quero fazer um salvamento. Eu quero que salve um novo LoRa a cada 2 épocas. Ou seja, eu vou ter um LoRa para o final do treinamento na época 2, 4 e 6. São 6 dividido por 2, eu vou ter 3 LoRas no final. Isso vai me ajudar a ver se eu não overtrained, se eu não super treinei o modelo. Porque às vezes você coloca muitas épocas aqui e nem precisa de tanto. Então eu vou ter os 3 modelos de LoRa para 2, 4 e 6 épocas, e aí eu vou fazer um teste para ver qual que ficou melhor. Aqui em Mixed Precision, como eu já falei antes, vou escolher BF16, porque ele tem mais precisão, e minha placa suporta esse tipo de modelo. E aqui em Seed vou colocar 1, 2, 3, 4. Isso porque a cada vez que eu gero, pode ser que o treinamento fique um pouquinho diferente se eu deixar no seed randômico, mas se eu fixar um seed, o treinamento sempre vai ser o mesmo, portanto que eu uso os mesmos parâmetros, né? Mas para esse primeiro eu vou usar esse, para o segundo treinamento eu vou mudar uma coisinha, para o terceiro outra coisinha, vou já dizer o que. Ainda não terminei de configurar as coisas do primeiro treinamento, então por enquanto eu mudei só o número de épocas para 6, pedi para salvar a cada 2 épocas e mudei aqui a precisão para BF16. Coloquei o seed e a última coisa que eu vou trocar é o Network Rank. Eu vou trocar aqui para 128, que é o número que dizem que é o melhor para Network Rank. A gente vai fazer alguns testes com relação a isso também. Mas agora, tudo que eu precisava já está feito e eu posso começar o treinamento. É só clicar aqui. E aqui no terminal dá para ver que o treinamento já começou e que vai demorar mais ou menos 48 minutos para ele terminar. Então eu volto daqui a pouco quando tiver terminado. E terminou, e olha só, tá aqui meus 3 LoRa's, Tata Werneck T1, né, que é o nosso teste 01, em 2, 4 e 6 épocas. Então nós temos 3 LoRa's diferentes para testar. Mas antes de eu testar, eu quero fazer mais 2 gerações, trocando algumas coisas ali nos parâmetros. Eu quero fazer um segundo teste, fazendo o Tata Werneck teste 02. Para esse segundo teste, eu quero mudar aqui, ó, o scheduler. De cosseno, eu quero mudar para constante e com o armap em 0. Tem gente que diz que o scheduler constante gera resultados melhores para o LoRa, então eu quero saber se isso dá certo. Eu vou trocar esses 2 carinhas aqui e vou fazer um segundo treinamento. Ele vai fazer o Tata Werneck T02, também com épocas 2, 4 e 6. Depois eu quero fazer meu terceiro teste. Para esse meu terceiro teste vai ser o Tata Werneck T03, teste 3. E aí eu vou deixar o scheduler em constante com o armap em 0, vou manter aqui o Network Rank em 128, mas vou aumentar o Network Alpha para 128. E aí vou fazer o treinamento de novo, porque tem gente que diz que o Network Alpha tem que ser igual ao Network Rank.
Então, quero ver se isso é verdade. Vou fazer esses 2 treinamentos e aí vou ter 9 arquivos de LoRa treinados no total. Eu volto então daqui a mais ou menos 1h30, quando tiver tudo pronto. E terminou, tá aqui meus 9 LoRas, olha, 3 do teste 1, 3 do teste 2 e 3 do teste 3. Lembrando, o teste 1 foi treinado com o scheduler de cosseno, teste 2 foi treinado com o scheduler constante e o teste 3 com o scheduler constante e o network alpha em 128. Agora sim, a gente pode copiar tudo isso aqui lá para o Automatic 1111 para começar os testes. E se você tá gostando desse vídeo até aqui, já deixa um like aí. Já viu que esse vídeo foi difícil de fazer, e ele não é o último, ele é só o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre LoRa. Então, tá gostando? Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos voltar lá para o treinamento. Pronto, e depois de quase 1h30 de treinamento, eu posso finalmente ligar minha câmera de novo. E agora vamos fazer um teste dos nossos LoRas. Já coloquei um prompt aqui, ó, foto de uma mulher OHWX. Lembra que durante o treinamento a gente chamou a Tata Werneck de OHWX. É uma palavra que não é usada, isso é uma boa prática no treinamento de LoRas. Em vez de a gente usar o nome Tata Werneck, que pode confundir com outra pessoa chamada Werneck, aqui não, OHWX não vai confundir com nada. Então tá aqui meu prompt, OHWX Woman, realista, alta qualidade, alta resolução, e vou fazer o teste com o modelo Cyber Realistic. Isso é outra coisa boa dos LoRas. Embora eu tenha treinado ele com Stable Diffusion 1.5, eu posso fazer a geração de imagens aplicando depois em qualquer modelo, e eu escolhi o Cyber Realistic. Vou clicar aqui em gerar, e como eu não escolhi nenhum LoRa ainda, vai vir uma mulher genérica aqui, uma mulher qualquer. Agora sim, eu vou clicar aqui nesse botão e quando eu for em LoRas, eu vou ver que eu tenho agora 9 arquivos novos. Os Tata Werneck T01, T02 e T03. Para cada um eu tenho 3 opções. A opção de 2 épocas, a de 4 épocas e a de 6 épocas. Vamos colocar algum qualquer aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. T01 de 6 épocas. Cliquei. Ele já carregou o prompt aqui, ó, Tata Werneck T01000006, com peso 1. Eu também posso escolher o peso com que eu quero aplicar esse LoRa. Vou aplicar com peso máximo 1. Vou mandar gerar de novo. E olha só, veio uma mulher parecida a Tata Werneck. Ou seja, nosso LoRa tá funcionando. A grande questão é, a gente tem 9 opções de LoRa. Qual é a que funciona melhor? Será que eu vou ter que testar na mão, um por um? E a resposta é não. A gente tem placeholders aqui que a gente pode usar. Então vamos fazer um teste primeiro do teste 1, do T01. Eu quero testar as épocas 2, 4 e 6, então eu vou colocar um placeholder aqui na época. Ao invés de 6, eu vou apagar esse 6 daqui e vou escrever época. Também quero testar com pesos diferentes, então ao invés de 1, vou apagar esse 1 daqui e vou escrever peso. Agora eu vou aqui nos scripts e coloco o script XYZ plot. E aí, olha só, no tipo do X eu coloco o prompt SR. S é Search Replace, procurar e substituir. E aqui no X eu vou dizer, opa, onde você encontrar época, eu quero que você substitua por 2, 4 ou 6. Mesma coisa aqui no Y, Search and Replace, e aí eu digo, onde você encontrar weight, peso, eu quero que você substitua por 0.6, 0.9 ou 0.99. Vou testar também 3 opções de peso. Então, testando primeiro os LoRas do teste 01. Vou mandar clicar aqui em gerar, e ele não vai me gerar uma imagem só, ele vai mandar gerar um grid para mim. E tá aqui o resultado, vamos interpretar. Quando eu coloco um peso de 0.6, tanto os modelos da época 2, 4 e 6 geram pessoas que não parecem muito a Tata Werneck. Parecem um pouquinho, mas não muito. Quando eu uso um peso maior, 0.9, aí todas parecem a Tata Werneck, olha só. Tanto a época 2, quanto a 4, quanto a 6. A 4 e a 6 são bem parecidas, então teoricamente eu não precisaria fazer o treinamento até a época 6. Fazendo um treinamento mais curto até a época 4 já me daria um bom resultado. Quando o modelo está em 0.99, a mesma coisa, olha só. Época 4 e época 6 são praticamente idênticas. Então isso quer dizer que, nos meus próximos treinamentos da Tata Werneck, eu não preciso levar as épocas até a 6.
Posso fazer um treinamento curtinho até época 4 e vai estar de boa. É só aplicar um peso entre 0.9 e 0.99 que vai estar tudo de boa. Agora vamos fazer a mesma coisa para o nosso segundo teste, aquele que usou o scheduler constante. Olha só, com o scheduler constante as coisas ficaram mais ou menos iguais. Pesos em torno de 0.6 geram imagens que não parecem muito a Tata Werneck. A partir de 0.9, os resultados começam a ser melhores. Parece a Tata Werneck, principalmente nas gerações 4 e 6. E com 0.99 também. Gerações 4 e 6 ficam parecidas a Tata Werneck. Mas olha só, a que fica parecida mesmo é a época 6. Então, teoricamente, a gente economiza tempo de treinamento se a gente fizer o treinamento com os parâmetros do teste 1, ou seja, com o scheduler em cosseno. Aqui, com o scheduler em constante, a gente precisaria levar o treinamento até a época 6 para conseguir um melhor resultado. Agora vamos fazer o teste com o teste 03, aquele que usava o alfa em 128. E tá aqui os resultados do nosso modelo do teste 3. E olha só isso! Ninguém parece a Tata Werneck. Talvez essa aqui, ó, da época 4 com 0.99 parece um pouquinho, mas eu diria que, ó, ninguém parece aqui. Eu acho que esse teste aqui 3, que usou o Network Alpha em 128, simplesmente deu errado. E isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Aprendemos a criar nosso primeiro LoRa. E melhor do que isso, ao invés de ficar igual esses outros canais aí que criam um LoRa e acha que já está no melhor resultado possível, a gente aprendeu a mudar os parâmetros e fazer a comparação para decidir qual foi o LoRa melhor dentre os 9 que a gente criou. Isso é muito importante para a gente parar de achismo, para a gente fazer as coisas tendo certeza. Por hoje é só, pessoal. Já peço para vocês aquele like de novo, se inscreva no canal, porque a gente vai fazer mais vídeos sobre LoRa, indo ainda mais a fundo nesse assunto. É isso aí, pessoal. Like, se inscreva. Tô indo nessa. Falou!